E a gente é bombardeado todo santo dia com promessa mirabolante, não é verdade? Toma essa pílula de extrato de açaí com manga. Você vai emagrecer aí 30 quilos em 10 minutos. Ou então aquelas assim do tipo, vem fazer cursinho, né? Aqui no cursinho X da vida, você vai passar de primeira. Ou então uma coisa do tipo, conquiste qualquer mulher em menos de 10 minutos com o método do Zé Bonitinho. Por um lado é bom, né? Estou tirando sarro, mas é bom que existam produtos, livros, cursos, voltados para auxiliar pessoas a alcançar aquilo que elas realmente querem. Né? Se for parar para pensar como é que era a vida 100 anos atrás, né, no tempo da minha bisavó, não tinha esse tipo de coisa. Né? Aliás, nem no tempo da minha avó tinha soluções como tem hoje, né, com a internet. Quando eu era criança não tinha isso. Por outro lado, tem um exagero do marketing. Tem aquele marketing asqueroso, aquele marketing de exagero. Compre agora, senão vai cair um asteroide no planeta. Né? Solução rápida. Solução, não é nem rápida, solução instantânea, né? Pílula instantânea. E o que traz verdadeira satisfação para a gente é um processo de longo prazo, um processo de maestria. Então esse é o tópico do nosso vídeo de hoje, é o resumo do livro Maestria, do George Leonard. O George Leonard é um autor especial, ele acredita que a gente pode alcançar um alto grau de excelência, um nível de habilidade de mestre. Isso vai trazer muita satisfação na nossa vida, enquanto a gente vai percorrendo esse caminho de se tornar mestre. Então esse é um vídeo ideal para você que quer melhorar a sua carreira, seus relacionamentos, ou somente ter mais motivação, orientação para afinar aquelas coisas que você começou e que ainda não teve um resultado excepcionalmente bom. Por isso eu recomendo para todo mundo. E para isso, a gente não precisa ter talento. Essa palavra é muito perigosa. Talento, esse aí tem talento. Né? Não precisa ser jovem e não precisa começar cedo. Não precisa. O que a gente precisa é começar agora, colocar a mão na massa. A maestria começa quando a gente se dedica a aprender uma nova habilidade. Então, você topa junto nessa jornada? Se segura que o papo de hoje vai valer a pena. E quem que é o tal do George Leonard? Muita gente nunca ouviu esse nome, né? George Leonard. Ele é um autor, ele é um educador. Né? Ele foi presidente de várias associações aí de psicologia, de comportamento. Mas além de tudo, o cara ele é duro na queda. Ele foi piloto das forças aéreas americanas. Ele é faixa preta de quinto dan, eu acho, de Aikido. Então ele faz, no livro, vários paralelos entre a arte do Aikido e o sucesso, que ele chama de maestria. O George Leonard, ele começa a primeira parte do livro falando da jornada do mestre. Então esse é o primeiro conceito, a gente definir o que é maestria. Maestria é um processo misterioso, é um processo pelo qual, no começo, aquilo que a gente vai fazer é difícil, e conforme a gente progride, ele fica mais fácil e mais prazeroso com a prática. Isso é uma coisa que não acontece apenas no Aikido, né, que é o esporte favorito aí do George Leonard, mas em qualquer esporte. Quem pratica esporte sabe isso. E eu vou mais além. É um processo que a gente aplica para a vida toda. E tem um conceito diametralmente oposto, que é aquela mentalidade resolve agora, né, solução rápida, que a gente vai entrar em detalhes, a gente vai criticar essa filosofia adiante. Então vamos pegar um exemplo de lição de tênis. Não sei se você já praticou tênis, eu já pratiquei e foi... Tinha tanto exercício, como é que você segura a raquete, como é que você bate a bolinha no chão, depois bate a bolinha para cima, depois bate a bolinha no canto da raquete, bate a bolinha na parede. Parece que sim, qual que é a finalidade disso? Né? Parece que você não está progredindo. Mas qualquer jornada longa, ela tem vários obstáculos ao longo do caminho, e alguns dos obstáculos eles podem assustar aquela pessoa que está totalmente orientada para resultado. Essa pessoa ela vai acabar desistindo em algum momento do processo, que não está curtindo o processo. Para a maestria, a gente tem que continuar praticando. Mesmo se a gente não está aparentemente tendo algum progresso, a gente tem que continuar praticando. Tem que praticar pelo prazer da prática, sem ficar abalado com frustração. Né? Eu sei que deve ter um ou outro aí pensando agora, besteira, isso é coisa de autoajuda e tal. Então eu vou colocar aqui um argumento científico. Tá? Tem o professor Carl Pribram, ele é professor de neurociência em Stanford.
Ele e vários outros que estão investigando mais como é que funciona o nosso cérebro. Para a neurociência, existem camadas inconscientes abaixo daquela camada racional. É isso aí que faz, por exemplo, você tocar um violão, né, no modo automático, sem ter que pensar. Aí você vai, toca o violão e canta. Você dirige e fala no telefone, apesar de não ser uma boa ideia. No nosso aprendizado, a gente tem que aprender como é que funciona o nosso sistema cognitivo, né? E tem também o sistema de hábito e o sistema de esforço. Se você tenta usar hábito, esforço e sistema cognitivo ao mesmo tempo, você fica cansado. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que afastar o esforço, né, o sistema cognitivo, e deixar somente o hábito. Quer dizer, ir no piloto automático, né? Como é que funciona o aprendizado? Quando a gente está aprendendo alguma coisa, tem pequenos picos de grande aprendizado, aí de você ter uma pequena retração, né, para você poder internalizar aquele uau, que negócio maluco que eu fiz, né? E aí você tem um platô de mesmice. Até que chega uma hora que você tem um novo pico de aprendizado, cai um pouquinho e vai para outro platô. Não tem como evitar isso, é assim que a coisa funciona. Tem gente que só quer ficar no pico de aprendizado. Opa, igual um foguete, né? Isso não existe, gente. Não existe. O segredo é a gente ter essa consciência de que a gente vai ficar no platô a maior parte do tempo e eventualmente vai chegar um novo pico de aprendizado. Só que o problema é que não é todo mundo que consegue isso. A gente vai dar aqui 3 exemplos de comportamento, né? Você pode mudar, tá, esse comportamento, não é uma coisa inevitável, mas são exemplos de comportamento de quem não sabe lidar bem com o tal do platô e por isso não progridem. Que é o fogo de palha, o obsessivo e o sossegado, né? Então aqui vão 3 modelos de personalidade. Mais uma vez, se você quiser, você pode mudar, né? Mas são comportamentos de gente que não atinge o grau de mestre. E o primeiro é o fogo de palha, né? Aquele que gosta de coisa nova, que gosta daqueles rituais de compra de material de estudo, né? Fica super empolgado, que legal, me matriculei num curso e tal. E justamente por causa disso tudo, quando termina essa emoção, né, de novidade, aí ele vai chegar naquele platô. Aí o que acontece com o fogo de palha? Ele fala, não era bem isso que eu imaginava, né? O entusiasmo evapora, é o fogo de palha, né? Queima forte, só que o fogo some rápido. Então ele começa com um monte de desculpite para racionalizar a falta de dedicação dele. E quem é fogo de palha geralmente faz isso na carreira, troca toda hora de emprego, faz isso no romance, né? Então ele vai, conhece, ou ela conhece, né, um parceiro, parceira, e fica todo cheio de amor, só que depois, não, a pessoa não era daquele jeito que eu imaginava, e vai procurar o próximo, né? O Jung fala, esse é o puer eternus, a criança eterna, né? Uma infantilidade de comportamento. O segundo é o obsessivo. Obsessivo é aquele que para ele não existe segunda opção. Obsessivo é aquele que quer o sucesso número 1 a qualquer custo. Ele quer fazer perfeito. Na primeira lição ele quer chegar já, né, todo ninja. Ele é aquele cara que fica falando com o professor depois da aula, todo mundo está indo embora, ele vai, mas e aí, não tem mais livro para eu ler mais, aprender mais? Né? É aquele que você está conversando com ele, aquele cara que arregala o olho e ele fica meio assim, né, meio inclinado para frente. O que acontece com esse tipo de comportamento? Quando ele chega no platô, ele fala, não, isso aqui não é inaceitável. Vou ficar a noite inteira, vou ficar a madrugada inteira para conseguir um atalho, para poder progredir. É o diretor estressado, né? É aquele cara meio sem noção no relacionamento, né? Quer levar a pessoa amada para as estrelas, né? Quando aquela paixão maluca, né, de adolescente esfria, ao invés de falar, não, legal, a gente está numa nova fase, não, quer mais encontros, né, românticos, aí rola até um melodrama, faz aí presentes, viagens extravagantes, umas coisas meio exageradas, né? Então esse é obsessivo, é aquele meio que, a pessoa que não tem muita noção das coisas. O obsessivo, ele não entende o platô, ele não aceita o platô. Por obsessivo, a vida é uma montanha russa, né? Tempestades, brigas, grandes vitórias, né? Picos de crescimento e quedas muito fortes também. E daí ele se machuca, né? A si próprio e as pessoas que estão ao redor. E o terceiro é o sossegado. É o sossegado, tá lá. Então o que ele vai fazer? Ele vai subir um pico e tal,
Chegou no platô, está numa boa, sossegado. Você fala assim, e aí, mas você está treinando para melhorar mais? Ah, tá tranquilo e tal. Ele não vê vantagem em continuar crescendo, né? Ele faz aquele mínimo necessário. Então, assim, de novo, usando uma analogia de relacionamento, né, no casamento, para ele não é uma oportunidade dele viver uma nova fase da vida, aprender e crescer. Não, é para ele ficar sossegado, né? Então, na vida, as relações são complexas, né? Quem é acomodado, quem é sossegado no trabalho, né, pode ser talvez um cara obsessivo no amor, né? Ou ele está num dia obsessivo, né? Chega de noite, ele está cansado e fica acomodado. Então, veja, são caricaturas que a gente está colocando aqui. Mas se a gente não entende esse processo de maestria, a gente pode meio que vestir essa máscara em alguns momentos de um desses 3 tipos de comportamento. Então acho que vale a pena para a gente refletir sobre o que a gente acabou de falar e com honestidade falar, será que a gente está se comportando, né, igual fogo de palha, obsessivo ou sossegado em diferentes pontos da nossa vida? Já falei aqui várias vezes, né? São comportamento. O que é o comportamento? A gente pode mudar o comportamento. Qualquer momento. Basta querer. Então, tem processos que facilitam essa mudança, né? O coaching, que eu gosto muito, ele busca entregar resultados quando um trabalho é bem feito, né? Entre o profissional de coaching, coach, e o cliente. Mas, como é que a gente faz para alcançar a maestria? Tudo bem, eu já entendi que tem 3 tipos de comportamento que me prejudicam. Tem 5 chaves essenciais que a gente tem que entender. Por quê? Porque a gente está remando contra a maré. Tá? Essa é uma triste realidade. A gente vive numa sociedade, a gente vive num ambiente que dificulta a maestria. Não é culpa nossa, tá? Isso foi uma coisa criada pela sociedade. Mas, apesar de não ser nossa culpa, a gente tem a responsabilidade de assumir o comando, né? A gente tem que entender quais são essas forças que afastam a gente do caminho de maestria e agir de forma diferente. Então, como 3º ponto, a gente vai falar sobre a guerra contra a maestria. A gente vive hoje numa sociedade consumista, né? Então, os nossos valores, eles são muito diferentes daquela sociedade antiga que prezava a sabedoria dos membros mais velhos da família, né? da tribo que se reunia em volta da fogueira. A gente não fica brincando mais na rua. Se eu falo aprendiz, a gente não pensa mais naquela relação de mestre, aprendiz, a gente pensa no reality show, né? Televisão, aquele cara do topete engraçado. A espiritualidade, a religião, né? Isso tudo não tem lugar na nossa sociedade atual. Se você fala desses assuntos, o pessoal acha que você é bicho grilo, alguma coisa esquisita. Então, o modelo democrático, né, da nossa sociedade capitalista, consumo de massa, né, tem aquele seriado que eu recomendo muito, Century of the Self, fala que a gente está estruturado, né, em torno do consumo. E as agências de publicidade, elas que estão ditando muitos valores modernos, né? A mídia fala assim, né? Ela usa o medo, então faça seguro, compre alarmes para você não ser roubado e tal. Ela usa, além do medo, argumentos lógicos, mostrando que os produtos têm várias vantagens, né? Eles usam as lições do Edward Bernays, né? Que é o sobrinho do Freud. De novo, isso eu mostro no aclassealta.com, quem viu vai se lembrar. Enfim, as empresas, o que elas fazem? Elas falam diretamente com a emoção, elas promovem o hedonismo, aquela sensação, né, de bem-estar, através do consumo de um produto. Então você vai fumar um cigarro, vai entrar para o mundo, né, daquele, né, cowboy. Então você vai beber aquele refrigerante que só tem o pessoal bacana em volta da piscina, todo mundo jovem, tanã, tanã, né? Ou seja, todo o diálogo público, diálogo mediático, né, mediado por uma mídia, ele estimula o gasto de dinheiro, né? A vida é melhor quando você vê na televisão, a vida sempre é melhor, né? É aquele momento climático, né? Daí tem emoções, é uma coisa depois da outra. Você liga a televisão, é bunda rebolando, é jornalista, né? Cobrindo aí violência, desgraça alheia, né? No noticiário, né? Parece até que a gente está se informando com alguma coisa. Fofoca, né? Reality show, tá louco. Se fosse um alienígena voando aqui no disco voador e interceptando sinal da TV aberta do Brasil, eu falo, o que é a raça humana? Pô, um monte de malandro que só quer saber de ficar rico rápido, emagrecer rápido, não quer se esforçar para nada, né? Quem olha, é essa a impressão que dá da nossa sociedade. Mas a TV não é a vida, né? Então, essa é a parte boa. E na TV,
não tem platô. Né? Eu não estou falando só da TV aberta brasileira, que é um lixo, Hollywood, seriado americano, é tudo igual, é mídia. A mídia quer explorar os picos, né? Então é uma coisa meio de criança, né? Um clímax que não tem fim. Então reality show, jogos televisivos, né? Loteria, prêmio, fama instantânea, isso tudo assim. Veja, a cultura brasileira, americana, tem muita coisa boa também. Tá? Tô sendo meio, não quero ser esse cara radical. Mas a crítica minha, a crítica do George Leonard, é contra a cultura do besterol, a cultura do faz de conta, cultura meio super-herói, né, do herói, que mostra assim, aquela vitória acima de tudo, o uso de drogas para ter maior prazer, aquele aprendizado sem esforço. Aprendizado sem esforço, esse é o problema. Né? Isso detona a maestria. Essa cultura de solução rápida, ela está em todo lado. Mecanismos para você facilitar, ter resultado instantâneo, é medicamento que você toma, né? É aquele shake milagroso que você faz, sei lá, perder 20 quilos em um dia. Por quê? Você não está atacando a base do problema. Se você não faz exercício, se você não tem boa alimentação, não interessa se você vai perder 10 quilos em uma semana, você está desidratando a pessoa, está deixando ela com diarreia, sei lá o quê. O peso vai embora, só que depois volta. E tem uma consequência desastrosa, você até engorda mais. Todo mundo conhece gente que tomou esses produtos e fica gordo, muito mais. Né? Então esse aqui é o quarto ponto, a gente tem que amar o platô. O que a gente tem que fazer? A gente tem que viver a vida como um processo interessante a cada momento. Porque a vida não é apenas um meio para eu conseguir algo. Olha a diferença de perspectiva. Você pega uma criança e fala assim para ela: não, o seu objetivo na vida é se esforçar muito para ir bem no colégio. Que daí você vai entrar numa boa faculdade, aí você vai ter um bom emprego. E o emprego é uma porcaria, mas o emprego vai pagar bem. Aí você, sendo excepcional no seu emprego, você vai ganhar bastante dinheiro, né, ter uma vida infeliz. Só que um dia você vai comprar uma mansão, você vai comprar um carro importado. Um dia você pode ser feliz. Um dia, lá no futuro. Né? O que eu estou contando para essa criança? O que significa isso? Que todo o processo é uma tristeza. Todo o processo não importa. É um meio para chegar no fim. Então a gente pode pensar de uma forma diferente. A gente pode pensar o seguinte, pode pensar, a vida boa, a vida da maestria é uma vida que você fundamentalmente vai viver no platô. Vai ter alguns picos, mas é platô. Pico, platô. Olha como é diferente esse conceito. Né? É importante ter objetivo? Claro. Eu tenho um monte de objetivo, tenho vários planos, eu anoto, tenho vários esquemas aí malucos. Mas enfim, objetivo não existe aqui agora, na pedrinha, na florzinha, não existe. É uma ilusão, é uma viagem da minha cabeça. O que existe agora? O que tem o agora eterno. Quem fala super bem disso é o Eckhart Tolle, mas, bom, enfim, esse é um assunto para outro vídeo. Né? Poder do agora, praticando o poder do agora. A prática, o caminho da maestria, existe agora, só no momento presente. Vou repetir. A prática, o caminho da maestria, só existe no momento presente. Você pode ver, você pode ouvir, você pode cheirar, você pode sentir. Né? É o agora eterno. Achar legal, se tiver um pico de crescimento, eu vou comemorar, vou aproveitar esse progresso, né, os frutos. Mas aí com serenidade, quando chegar o novo platô, que vai me aguardar depois, legal. Olha como é brilhante essa diferença de pensamento. Né? Então foi uma das partes que mais me marcou nesse livro do George Leonard, Maestria. Fica a minha dica para a gente ter esse questionamento com carinho e lembrar dele de tempos em tempos. Principalmente naqueles momentos que a gente está aborrecido, a gente está fazendo alguma coisa e não dá certo, você fala, não está dando, não está funcionando, fail. Né? Você olha com aquela cara assim de, calma, é um platô, tudo bem, bola para frente, é assim, vamos curtindo. A gente não pode parar, a gente não pode desistir, tem que colocar a mão na massa, ter consistência, não podemos desistir. Bom, então dito isso, vem aqui as 5 chaves essenciais. A segunda parte do livro, do Maestria, essa foi a primeira parte, ele fala de 5 chaves essenciais do mestre. Né? Número 1, instrução. Número 2, prática. Instrução, prática, entrega
visualização e o limite. 5 chaves, deixa eu explicar um pouquinho melhor, falando primeiro do conceito 1, instrução, que é o conceito mais longo. Obrigado por ficar até aqui, né, assistindo esse vídeo. Essa aqui é a chave mais importante. A gente tem que ter em mente que encontrar um bom instrutor é uma das maneiras da gente atingir a maestria. Lógico que tem alguns temas, algumas habilidades que a gente pode alcançar sendo autodidata. Tá? Sei que tem várias vantagens. Né? Você pode, por exemplo, se você não tem um mestre, um professor te falando, isso não dá, então você não sabe o que é possível e o que é impossível. Talvez você até possa alcançar mais. Né? Por outro lado, o autodidata muitas vezes ele reinventa a roda. E eu tive que reinventar a roda várias vezes, depois eu vi um livro e falei, puxa, dava para fazer de tal jeito. Então tem assim, né? Tem livro, documentário, programa de computador, amigos, né? Colegas, tem várias formas de a gente aprender. Só que essa figura do professor mestre, né? O coach, eu acho que é uma solução extremamente eficiente e boa. Né? Não estou falando aquele professor quadrado, aquele quadradão que chega com uma teoria pronta, repete toda hora aquela mesma teoria, ele formulando uma torre de marfim num laboratório isolado, né, com outros professores acadêmicos, aí ele, né, pessoal, descobri a teoria. Isso aqui todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que fazer isso. Não é sempre assim. Né? A teoria pode ter funcionado muito bem para esse professor, para os ratos de laboratório que ele utilizou no teste, só que cada pessoa é única. Eu sou diferente de você, que é diferente da outra pessoa, a gente tem que respeitar isso. A gente tem que levar em conta o contexto, valores, né, prioridades de cada pessoa que variam conforme aquele momento da nossa vida, as nossas preferências, nosso jeitinho pessoal. Né. Então, nos cursos da Arata Academy, eu sempre incluo material de atividade interativa. Né. A gente tem entrevistas com grandes mestres, a gente tem esse coaching pessoal. Né. E acabei nem fazendo assim, uma apresentação adequada nesse vídeo, acho que muita gente já até me acompanha, mas enfim, eu sou fundador da Arata Academy. Né? Você até pode colocar, eu vou botar aqui no vídeo, arataacademy.com/PORT, porte, português. Né? E você pode ver um pouco mais. Estava falando da chave número 1, do instrutor. Tá? O instrutor é muito importante. Como é que você vai encontrar um bom instrutor? Tem várias dicas. Você pode ver a linhagem desse instrutor. Né? Quem foi o instrutor desse instrutor? Em quais instituições de ensino esse instrutor teve algum tipo de treinamento? Qual que é a credencial dele? Procure perfil LinkedIn, perfil profissional desse instrutor. Né? Isso vai te ajudar a ter uma prova que ele faz um trabalho bem feito. Se você puder, peça para assistir uma aula teste. Um bom instrutor ele vai te dar uma aula de teste grátis para você ver como é que funciona. O mau instrutor ele vai querer te cobrar primeiro, depois ele vai te deixar ver o que é. Né? A gente tem que ver também como é que o instrutor ele pune um comportamento inadequado. Um bom instrutor, geralmente ele mantém uma relação 50-50, mostrando o que o estudante fez de bom e o que ele fez de errado, né? Meio a meio. A gente também vai ver a interação entre estudantes. Né? O instrutor, ele só presta atenção naqueles melhores alunos ou ele dá atenção para todo mundo, né? Inclusive para aqueles alunos mais tímidos, mais quietos. Importante que o instrutor ele seja generoso, que ele tem que cuidar de todo mundo. Né? Outra dica, um outro assunto, é se você é generoso, se você é talentoso, tem que tomar cuidado. A gente às vezes fica com grande resultado se a gente tem talento e a gente ignora alguns pequenos detalhes. E se a gente não tem talento, se a gente mais devagar, o professor ele ajuda a gente a entender alguns detalhes que muitas vezes são os fundamentos daquilo que a gente está estudando. Então nem sempre o talentoso é o melhor aluno. É estranho, né? Mas às vezes aquele que tem um talento excepcional, ele encontra alguma dificuldade no caminho da maestria. Então talvez ele tenha um pouquinho daquele perfil, lembra daquele obsessivo, né? O estressadinho, que ele quer resultado da noite para o dia? Então o talento demasiado pode te colocar numa situação meio de vício, de você sempre ter resultado rápido. Tem até uma parábola, botando um parênteses, né, de um mestre zen, que ele fala de cavalos excelentes, bons e ruins. Né? O cavalo excelente, o que é? É aquele que,
quando o cavaleiro, né, que está montando deseja, ele corre sem você ter que dar chicotada. O bom é aquele que corre se você ameaça, mas né, antes de atingir o cavalo ele já corre. Aquele que é ruim é o cavalo que você tem que dar chicotada batendo na pele, né, no couro, para ele correr. E o péssimo é aquele que você tem que bater tanto que a dor chega até no osso, na alma, né, do cavalo para ele poder correr. Então quando você escuta isso, você pensa assim, então eu quero o seu cavalo excelente, né? Eu não quero nem mesmo precisar de uma ameaça. Só que essa é uma ilusão. Se a gente aprende muito rápido, aconteceu isso comigo, aconteceu com várias pessoas que eu conheço, né? Você exercita pouco a sua prática através do esforço. Então o negócio Zen que é legal, tem vários paradoxos. O pior cavalo pode ser o melhor. E o melhor cavalo pode ser o pior. Né? Porque se você está aprendendo a desenvolver a perseverança, aprendendo assim com a dor no osso, dor na alma, né? Então essa aí é meio que uma versão Zen daquela parábola, né, do coelho e da tartaruga. Quer dizer, nem sempre aquele que é o mais propício a ter um resultado terá, porque ele não vai se esforçar tanto. Vou fechar o parênteses aqui. Outro conceito do Leonard é diferentes modos de instrução, vantagens e desvantagens. Então você tem, por exemplo, vídeos, que nem esse aqui, livros, né? Tem um processo transformador, só que você tem que ter interatividade, tem que ter prática. Né? Por isso que eu sempre coloco na Arata Academy, que a maior parte do treinamento é em vídeo, né? O coaching financeiro, a classe alta, ele é em vídeos, mas ele é super animado. Ele tem interação dentro do Mastermind. Mesma coisa no Empredig, que é o curso de empreendedorismo digital. Né? Então cada um dos participantes do Empredig, ele constrói um website para um modelo de negócios, né? É um projeto piloto, e muitos deles já têm lucro com venda de alguns produtos e serviços. Por quê? Porque nesses ambientes a gente coloca interação. Se você não tem atividade interativa, o que é? É um entretenimento, é um DVD que você coloca e fica assistindo. Né? Uma coisa meio passiva. Esse vídeo que a gente tem agora, ele é meio que um entretenimento. Né? Eu até quero evitar, eu faço umas perguntas para você, dou um cutucão. Né? Dou uma estimulada, porque é importante a gente ter esse questionamento. É uma outra forma de raciocínio. Né? Não quero ser um desses caras que aparecem no YouTube, falam um monte de coisa engraçadinha, aí faço aquela cara de malvado, né? Odeio o carnaval! Eu acho uma idiotice que o supermercado não dá mais saquinho de plástico, parece que vai salvar o mundo! Ô pessoal, dá um joinha aqui no vídeo, assina o canal, valeu, obrigado! Não quero isso. Né? Nada contra com quem faz, mas eu vejo que isso aqui não vai ajudar muito. Né? Então, se esse vídeo está servindo para você ter uma reflexão por conta própria, aí é legal, legal demais. E eu que tenho que dar o joinha para você, né? Não o contrário. Né? Então tá bom. Equilíbrio. A gente tem que ter todas as fontes boas, né? Livros, vídeo, áudio, etc. Mas tem a figura do professor. Né? Então parabéns você, professor. O professor é muito importante. Né? E a gente tem sorte de ter bons professores ao nosso redor, se a gente conseguir encontrar. No colégio, na universidade, geralmente a gente não tem muita escolha. É aquele professor e acabou, se não gostou, azar. Mas se você vai, por exemplo, para um curso de inglês, se o professor não é bom, muda de horário, muda de classe. Né? Eu fazia isso direto, até você encontrar um professor ideal. Se eu tinha um professor de inglês que não era bom, eu ia para a secretaria e falava, pessoal, o horário não está bom para mim, deixa eu mudar. Nunca que eu ia deixar o dinheiro da minha família, dinheiro suado, ser usado para pagar um professor meia boca, que não está valendo. Né? Nunca, imagina. Então, se o professor não parece apropriado, para a gente alcançar a maestria, a gente tem que ter esse padrão de controle de qualidade. Né? Tem que encontrar um professor que oferece algo bom. Então, da mesma maneira como o aluno tem diferentes tipos de qualidade, o professor pode também ser um professor indiferente, pode ser um professor preguiçoso, pode ser um professor estressado, orientado para resultado, pode ser um professor inapto, pode ser um professor que inspira. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que o professor ele faz uma parte fundamental e filtrar com muito cuidado qual que é o professor que a gente vai escolher para o nosso caminho. A gente não pode perder meio que uma visão geral de todo esse processo. A gente não pode se tornar um discípulo, sabe? Às vezes tem vezes que o pessoal me manda e-mail, uns e-mails meio estranhos. Assim,
bem intencionados, mas são estranhos. A pessoa fala, gente, você é meu guru? Né? Eu falo, cara, não sou guru de ninguém, a gente está aprendendo junto. Tá? Eu aprendo fazendo esse vídeo, eu aprendo lendo o comentário que você deixa. Né? Não quero ser guru, não quero ser líder político, não quero ter discípulo, pelo amor de Deus. Né? O que eu quero é juntar um grupo de amigos inteligentes, amigos interessantes. Então, eu recomendo bastante cautela, cuidado, tá? Vou até chegar perto da câmera aqui. Se você tem algum professor que coleta discípulos, isso é muito sinistro. Tá? Marketing de rede, mudando um pouquinho o assunto, ele é até um bom caminho para algumas pessoas que precisam de uma renda extra, caso o produto que venda seja um produto de qualidade. Tá? O problema é que tem muita picaretagem do tipo assim, não, você vai ganhar muito dinheiro nesse marketing de rede se você recomendar os seus amigos para entrar. Porque quando você entra, você paga uma taxa de administração, você paga R$100, e todo mundo que entra, você vai ganhar R$50. Pirâmide, né? Então vai ficar todo mundo naquela sala de auditório, aquela música alta, luz piscando, todo mundo, vamos, sucesso! Calma, gente. Se você entrar numa roubada dessa, tenha senso crítico. Nunca seja discípulo de ninguém. Pense por conta própria. Estou repetindo muito esse ponto. É um ponto importante. Em várias áreas. Né? Não é só no aprendizado. Né? Sei que estou entrando aqui numa área meio complicada. Né? Religião, algumas igrejas são meio estranhas. Alguns tipos de dieta, de vegetarianismo ou sei lá o que, também são meio estranhas. A gente tem que tomar cuidado com essas organizações que querem te tornar um discípulo que não pensa por conta própria. Né? Aquela escola única de pensamento, essa única verdade e todo o resto é lixo. Então, a gente tem que ter muita visão crítica, né? Comparar com outras filosofias. Tem que ter a mente aberta, falar o que outras filosofias pensam a respeito, o que outras pessoas, outros autores pensam. Aí você não é tão radical. Né? Então essa é a primeira chave, ok? É a chave mais longa, que é de instrução, que eu acho que é fundamental, é o coração da Arata Academy, é aprendizado.